Opa, começamos então a transmissão aqui. Tá me ouvindo aí? Deixa eu ver. Muito bom, muito bom. Bem, eu espero que você tenha visto o título, né? O título é um título relativamente sugestivo, né? Mas antes de qualquer coisa, como a transmissão é ao vivo, eu estou aqui ajeitando as telas. Eu queria apenas dizer para você o seguinte: bom dia, mas bom dia mesmo. Hoje é um domingo de manhã e, bem, eu acho que todos nós temos que todos nós temos que ter uma participação efetiva nesse processo. Deixa eu contar a razão, uma das razões pelas quais eu estou fazendo isso aqui. Tá? Ainda mantenho nas minhas redes sociais, aparece vez por outra aí aquelas conexões antigas que vez por outra não apareciam pelas mais diferentes razões, e quando aparece com gestuais, aqueles gestuais clássicos referindo-se ao Lula. Muito bem, ao Nine, ao Barba. Então, esse gestual, de uma certa forma, tem se mostrado. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Tem se mostrado um pouquinho complicado no que diz respeito à indução a um determinado tipo de tomada de posição agora no pleito. Eu vou tomar um pouquinho de cuidado, porque como esse vídeo está no meu canal do YouTube, mas eu não podia deixar de fazer isso aqui, gente. Não podia deixar de falar com vocês a respeito disso, porque eu tenho que tomar. Muito embora use esse canal aqui de comunicação como um canal de trabalho, né, eu não posso deixar de me manifestar e dar a minha posição a respeito do que está para acontecer. Algumas coisas estão acontecendo e outras estão para acontecer. Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: aqui, o Ayrton, a Ivanilde, o Adriano, o Rodrigo, sei lá, tem tantos aí que fazem parte dessa rede aqui e, insistentemente, são pessoas que, de uma forma ou de outra, têm uma certa influência no seu grupo e fazem uma insistência, né, no voto para uma determinada tendência. Nós não estamos discutindo mais uma questão político-partidária, nós não estamos discutindo mais uma questão desse ou daquele. Nós estamos discutindo um projeto de poder. Tá? O projeto de poder começou nos anos 90. Eu acho que você já ouviu falar do Fórum de São Paulo. O projeto começou com uma reunião informal entre o Lula e o Barba lá de Cuba, né, para fazer a união dos partidos de esquerda da América Latina. Se você escrever Fórum de São Paulo, né, em qualquer plataforma, você vai encontrar o que você imaginar a respeito desse assunto, inclusive as atas. Você tem atas, as atas, você tem uma organização qualquer. Quando se propõe uma reunião, essas reuniões, elas são, por exemplo, reuniões, sei lá, do departamento financeiro. Então, o secretário faz uma ata para deliberar coisas a respeito do departamento financeiro. Quando tem uma ata do conselho deliberativo de uma empresa, esta ata serve para deliberar o que vai ser feito a partir daquela reunião com os membros que compõem esta organização. Muito bem. Então, o que é que aconteceu em 1990, na primeira plenária, lá em São Paulo, no Hotel Danúbio, do Fórum de São Paulo? Basicamente, 5 partidos, agora já são mais, tá? 5 partidos. O Partido Democrático, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, o Partido Popular Socialista, o PPS, e o Partido dos Trabalhadores
São, dentre muitos partidos da América Latina, dos mais diferentes países, são signatários das atas deliberativas do Fórum de São Paulo. Então, o Fórum de São Paulo, especificamente, é uma organização internacional. A legislação, a Constituição e a legislação eleitoral define como crime e passivo de excluir o partido ou cancelar o seu registro todo aquele partido que for signatário de uma instituição internacional e cujas as deliberações infringem notadamente a Constituição brasileira. Então, se você não sabe, fique sabendo agora que o Partido dos Trabalhadores, bem como o Lula e os seus demais membros, inclui-se aqui o senhor José Dirceu e outros tantos. Eu estou falando do José Dirceu porque depois eu queria mostrar para você isto aqui. Ó. Isto aqui foi uma obra que eu recebi das mãos do Zé. Né? E eu quero dizer o seguinte, que ele me deu esse livro há muito tempo atrás, num dos momentos em que alguns de vocês sabem, eu fui militante de bandeirinha de esquerda, principalmente quando eu era estudante. Não existe cabecinha mais fértil que a cabeça de um estudante. O cérebro de um estudante, parte do cérebro de um estudante universitário, e eu estou falando de todas as universidades brasileiras e da grande maioria dos estudantes, por duas razões. Eu fui estudante universitário e sou professor universitário. A cabecinha de um estudante universitário, ela tem uma grande quantidade, enquanto o cérebro não se forma adequadamente até mais ou menos os 28, 30 anos, parte do cérebro desses jovens são adubo. É uma coisa meio que de estrume. Então, tudo quanto é merda que você colocar ali, qualquer semente, seja ela boa ou ruim, ela vai frutificar. Vou repetir, seja boa ou ruim, ela vai frutificar. As universidades do Brasil, notadamente, estão todas elas aparelhadas, principalmente aquelas que têm um viés voltado. Antropologia, filosofia, geografia, serviço social e outros tantos. São pessoas que vão para a formação acadêmica e a ação dessas pessoas no âmbito específico, ela não tem uma relevância a não ser complicar o meio do campo. Muito bem. Mas deixa eu voltar aqui à fala com relação ao Fórum de São Paulo. Então, você tá, que está pensando em votar no Lula, nesse, eu recomendo a você que só pense que você está sendo conivente com um ato, mais uma vez, dando crédito a um partido que, notadamente, não deveria nem existir mais. Tá? Segunda coisa, lá nos tempos de universidade, eu, Betinho, o Fernando, o Bola, o Pudim, pô, cara, a gente ia para esse. A gente ia às vezes para São Paulo, para São Bernardo, um movimento popular, movimento dos trabalhadores. Tinha lá o Amadeu Perereca. O Amadeu ele tinha um Fusca amarelo. E era muito engraçado que, quando a gente ia para São Paulo, a gente ia no Fusca do Perereca para os encontros. E ele é um Fusca 1600. E o para-choque desse Fusca era aquele para-choque inteiriço. Então, ficava fácil para a gente trepar o para-choque e ficar vendo tá, o Lula falar aquela coisa maravilhosa, o ato dele se aparecer embriagado era um ato revolucionário, o ato dele aparecer sem banho tomado, era um ato revolucionário. E nós, cabecinha de estudante, de 20 e poucos anos, eu estou falando de 50 anos atrás, né? Cabecinha assim de estudante, a gente achava aquilo o máximo. Maravilhoso, cabecinha de estudante. Eu já tive uma grande quantidade de merda na cabeça, então, para frutificar a porcaria era um espetáculo. E a gente foi crescendo nessa ideia. Só que, naquela época, nós olhávamos para essas propostas com um olhar estratégico.
A gente, principalmente nós que éramos da área de engenharia, achávamos que a nossa proposta como engenheiro, quer ser da área civil, da área mecânica, da área elétrica, estava começando a engenharia de produção, nós olhávamos para isso como, puxa vida, que legal, a gente vai construir um país novo. Só que o que aconteceu? Num dado momento, algumas pessoas também, com um cérebro igual ao do Lula, com o cérebro do Lula, ele sucumbiu aos ditames. Eu sempre digo, todo Hitler tem um Dietrich Eckart na sua vida. Dietrich Eckart foi o ideólogo que transformou a vida de Adolf Hitler naquilo que ele foi. Tá? E no Brasil, nós tivemos uma pessoa que teve este papel, e este papel foi o papel do José Dirceu. Ele teve essa capacidade de transformar o cérebro do Lula no cérebro que é hoje. Tá? Não pense você que o Lula teve a ideia de fundar o Fórum de São Paulo. Ele não tinha capacidade intelectual para isso. Ele é um sinistrimano, ele é um tosco. Tá? Então, as pessoas que o envolveram nesse processo. Tá? Então, eu estou dizendo de coração, eu não sei se. Claro que ele nem vai ouvir isso. Lula, abandona isso, cara. Naquela época, quando você falava, quando você subia no palanque e falava de uma coisa, eu não sei se você sabe, mas aquelas coisas que você falou lá atrás, sabe quando começou a acontecer? Somente nos últimos 4 anos. Vou repetir para você, Lola. Tudo quanto você disse que gostaria que acontecesse da boca para fora e nunca o fez, começou a acontecer agora, nesses últimos 4 anos do governo do capitão, esse que você tanto. Então, abandone essa sua candidatura ou olhe para o outro lado. Você está fazendo o maior fiasco. E dentro do âmbito de você olhar para alguém e confiar em alguém, existem basicamente 3 princípios: sinceridade, competência e vida pregressa. Sinceridade. Eu percebi que, efetivamente, Lola, você vem sendo sincero do que aconteceu nos últimos 16 anos. Não estou falando nem de 20, nem de 40, nem quase de 50. Nos últimos 20 anos. Você vem dizendo sinceramente o que aconteceu nesses últimos 16, 20 anos. Você demonstrou, através da sua fala e através dos atos, que você é suficientemente competente para transformar o país num verdadeiro inferno, num verdadeiro deserto. Tá? Então, a sua vida pregressa nesses últimos 16 anos, você está dizendo isso. Você está realmente dizendo a verdade. Então, se por alguma razão, você que está me ouvindo agora, você quer que o Brasil tenha o que aconteceu nos últimos 16 anos, economia é um desastre, a estatização ou a distribuição, olha que coisa mais maluca, cara. Distribuição de riqueza. Você distribui riqueza, você prolifera a pobreza. Distribua a riqueza e aumente a pobreza. Distribua a riqueza e aumente a pobreza. Quem é rico dá emprego, quem é rico prospera. Se você tem a oportunidade de crescer dentro desse ambiente, você prospera também. Tá? Então, esse é um dos fatores. O outro fator é o fator da infraestrutura. Você nunca, em momento nenhum, nesses últimos 16 anos, diferente do que você falava lá na porta da Ford, na porta da Volkswagen, que queria um país com altíssimo desenvolvimento, com uma planta industrial de altíssima tecnologia. Você falava isso, Lola. Você falava isso aos brados. E nós, da área de engenharia, achávamos isso o máximo. O que aconteceu nesses últimos 16, 20 anos? O total, pleno sucateamento do nosso parque industrial. Salvaguardados, um ou outro aí que, por uma razão ou outra, tinham uma sacada e fazer a coisa acontecer de forma diferente. Tá? Nesses últimos 4 anos, aconteceu algo algo inimaginável. Um maluco, boca suja, um capitão de exército,
juntou uma equipe altamente competente e fez efetivamente com que o país desse um salto, não só na infraestrutura, logística e tudo mais, mas começou a verdadeiramente olhar a nossa indústria e também o nosso agronegócio para que ele fosse para o próximo nível. Eu sempre digo, tem certas coisas que você sabe e que se você... Entretanto, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquele teu grau de competência ou a tua índole é insuficiente para você ir para o próximo nível. Nós hoje estamos indo para o próximo nível. Se você voltar, Lola, por alguma razão, por uma cagada, se você voltar, nós vamos retroceder 20 anos. Então, eu não quero chamar atenção para o passado, eu quero olhar para o futuro. Por isso eu estou falando para ti, Lola, abandona essa história. As pessoas que estão à sua volta não estão te ajudando. As pessoas que estão à sua volta não estão te ajudando. Teve uma pessoa, eu não sei se você se lembra, desse aqui, ó, Raimundo Fauro. Lembra dele? Ele escreveu uma obra, essa obra aqui é de 1957, ela sofreu algumas atualizações. Inclusive, ele foi responsável pela consolidação do Partido dos Trabalhadores. Uma pessoa. O que aconteceu com ele? Ele foi excluído do processo. Por quê? Porque a ideia de um socialismo onde você colocaria a pessoa no seu devido lugar, desse a ela a oportunidade para que ela prosperasse, para que todos prosperassem, ele foi excluído desse grupo. Por quê? Pelo seu José Dirceu. E eu ouço do Zé a respeito desse material aqui, ó, O Breviário dos Políticos, do Cardeal Mazzarini, obra publicada no século XVI, acho que é isso, século XVI, mais ou menos. E o que aconteceu? Você não seguiu esta cartilha. Você não seguiu esta cartilha, principalmente agora. Você sabe por quê? Porque você está dizendo a verdade. Você está sendo absolutamente sincero. É por isso que você está indo para a reta de colisão com o fracasso. Você vai dar de cara no muro. Abandone essa candidatura, Zé. Faça isso, de boa. Tá bom? Bom, em termos de análise psicológica e tudo mais, eu quero chamar a atenção aqui de uma obra que foi escrita pelo Lobachevsky, que é uma obra que explica claramente quem são os psicopatas que estão no poder. Você não me parece, Lola, que seja um psicopata. Não me parece isso. Você me parece uma pessoa assim com um estilo meio Ciro Gomes, né? Um cara vaidoso, um cara cheio de necessidades, de ter alguém que o bajule, de ter alguém que diga para você as coisas que você tem que dizer, as coisas que você tem que pensar. Agora, a hora que você vai para o palanque e que você abre a boca e fala do coração e que você diz efetivamente a verdade, aí sim, aí você é aquele cara em que você se tornou, esse ser sombrio, esse ser das trevas, esse ser abjeto, né? Sem nenhum compromisso hoje com o desenvolvimento do país. Você não tem essa proposta, você não é um patriota, você não tem isso. Então, você, Ivanilde, Ayrton, Roberto, a Meire, vocês que estão aí fazendo letrinha, L de ladrão e tudo mais, vocês são pessoas que influenciam outras pessoas. Pense nesse assunto. Você gostaria, você como mãe, né? Você gostaria que fosse, por exemplo, liberado as drogas e você tivesse que correr com o seu filho para um hospital por um processo de intoxicação por droga? Né? Você gostaria de ter que levar sua filha numa clínica para fazer um aborto porque simplesmente ela transou com o seu namorado e ela não quer o filho, então vamos para uma clínica de aborto? Você é a favor do aborto? Você é a favor da liberação das drogas? Você, pai, olha aqui para mim, pai. Olha aqui para mim, pai. Pai e mãe. Eu sou pai.
e sou avô. Olha bem nos meus olhos e diga o seguinte: você gostaria de reconhecer seu filho na laje fria de um necrotério? Porque o seu filho foi assaltado por uma pessoa que queria só pegar um celular para tomar uma cervejinha. E o seu filho talvez tivesse reagido, e essa pessoa que o Lola quer deixar livre aí, por exemplo, essa pessoa sacou de uma arma, claro, uma arma que não registrada, atirou no seu filho para pegar o celular e para tomar uma cervejinha. Ele tomou a cervejinha. E você, onde você está? Você está frente a frente com o cadáver do seu filho, na laje fria de um necrotério. É isso que você quer? É isso que esse cara está propondo. Lola, sai fora, cara. Abandone isso. Isso não faz parte do nosso povo. Vamos viver feliz, vamos viver com progresso. Cada um no seu país. Nós temos a possibilidade de ir para o próximo nível, mas não desse jeito. Desculpe a minha emoção. Eu fico imaginando isso. Fico imaginando essa cena. Principalmente de uma pessoa próxima de mim. Deus me livre. Tá bom? Então hoje você notadamente você encarna, Lola, este traço de psicopatia, que é a sua vaidade, a vontade de ter as pessoas te bajulando, e você notadamente é essa pessoa sombria, esse ser humano abjeto, cujas relações interpessoais estão dentro de um cercado. Você não tem liberdade para ir e vir mais. Você está aprisionado nas suas entranhas, nas suas próprias sujeiras. Então, eu recomendo que você pense muito. Você que está me ouvindo, que está fazendo a letrinha, que você que é resistência. Eu vi hoje as meninas aqui no meu Twitter, lá na Oktoberfest, que eu sou resistente. Resistência do quê, minha filha? Resistência do quê? Agora, a outra opção, que é o presidente Bolsonaro, a sua reeleição, este cara vai te dar a possibilidade de você ser oposição a ele, de você ser resistência a ele, ou a tantos quantos vierem por aí. Caso você opte pelo Lola, você não terá mais absolutamente nenhum tipo de liberdade. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus.